Graça e paz, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal Guaratiba TV, com o nosso programa, o podcast Guaratiba Flow. Estamos aqui hoje, nesse podcast, com o ministro de louvor, o cantor André Leono. Seja muito bem-vindo, André. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, meus amigos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Que bom. E também estamos com o Valdeci Quintanilha, que é nosso membro aqui do nosso curso de hombridade, faz parte aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo também, Valdeci. Muito bom estar aqui com vocês e receber aqui o André Leono, que é uma pessoa que traz tanta influência nos dias de hoje para nós, tanto na questão da musicalidade, desses louvores tão abençoados, como também testemunho de vida que impacta tantas pessoas. E estar aqui com o Cristiano, com vocês, para trazer esse conteúdo que com certeza vai enriquecer muito a vida das pessoas que estão assistindo agora, estão assistindo depois. Vai ser muito bom. Verdade. Então, vamos começar. André, como é que foi seu processo de conversão? Como é que foi que momento foi que Deus te chamou para mudar a tua vida completamente? Bom, eu não sei se consigo ser sintético nisso, porque a iluminação desses fatos veio pelo Espírito. Eu não tinha uma consciência de que isso estava se dando, né? Num primeiro momento, eu estava numa outra doutrina, né, que era o catolicismo, e tentando entender, né, algo que poderia haver ali de mais profundo. Tudo foi quando eu conheci e fui muito integrado por ele, que foi o padre Fábio de Mello. Né? Padre Fábio se integrou muito à minha vida por causa da questão do talento musical e tudo. E aí nós começamos a fazer coisas juntos, né? Começamos a cantar juntos, começamos a produzir canções juntos, e vieram as turnês, a gente viajou muito junto, é alguém que eu conheço bem. Só que na hora do pós-evento, né, é que era o suprassumo, né? O pós-evento era o momento mesa. Né, que era um momento onde nós tínhamos a oportunidade de jantar, de sentar para conversar, falar do que foi bom, do que não foi tão bom. E aí era um momento onde ele continuava com a fala do palco. Né? A mesma fala do palco, ela permanecia na mesa, né, com muita estabilidade teológica também, e ele falava muito o tempo todo de Jesus, 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 porque é o amor de Jesus. Mas, como ele é professor, né, de teologia também na faculdade em São Paulo, sempre sentava com ele alguém também relacionado ao meio do estudo, né, do mestrado, da pós-graduação. Então, tinha sempre alguém conversando algo acerca do ambiente litúrgico, né, das doutrinas, da fé, do sociológico. E eu ali naquela mesa sem nenhum poder de discursivo, né? Eu ali meio que perdido, porque era um católico de ir a missas e assim, muito devocionado a santas e santos. Não havia nada palpável e uma consciência real sobre o mundo espiritual. Só sabia que de fato ele existia, né? Porque eu já sentia algo se movimentando nesse sentido, mas não sabia dizer o que era, né? E foi quando eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu estou um pouco intrigado e um pouco confuso, porque eles falam muito de Jesus, e eu não vi o padre falar em nenhum momento da Santa A, do Santo B. Só que eles falam muita coisa da Bíblia que eu não entendo. E aí foi quando a minha esposa falou assim, então começa a ler a Bíblia. Éramos católicos na época. Isso se deu mais ou menos 2 anos antes da minha conversão. 2 anos e meio. E aí comecei a ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler a Bíblia, minha visão abriu, né? E eu falei, amor, eu senti no coração de eu não frequentar mais as reuniões das missas. Eu não sei porquê, mas olhando as Escrituras, eu percebi que Deus não se agrada das imagens, dessa questão da idolatria e tudo, mas foi algo muito pessoal meu, né? Não era nenhuma coluna que eu estava erguendo como é que eu vou explicar?
de contrariedade à doutrina católica, Sim, nada sim. disso. Pelo contrário, foi até muito difícil esse desligamento para mim. Porque eu vinha frequentando missas carismáticas, que eram missas dedicadas ao Espírito Santo, essas missas campais, né? Uhum. Sim. Então, a minha ligação com o Espírito Santo já estava acontecendo e o próprio Espírito me trouxe para esse ambiente, né, de entendimento. E aí eu conversei com a minha esposa com muita tranquilidade, com muita serenidade. Falei assim, eu não estou sentindo mais no meu coração de continuar frequentando as missas. E aí, após alguns meses, foi diagnosticada a minha doença na época, que é a síndrome do pânico, né? E através da síndrome do pânico eu fui atraído a um lugar de oração, né? Comecei a ouvir mais louvores, eu e minha esposa começávamos a sentar diante da televisão para ver programas como ver as cruzadas lá do Silas Malafaia, ver o RR pregar. E aí comecei a sentar em frente à televisão com um caderninho para anotar as coisas tudo. Comecei a anotar as coisas que eles diziam e começamos a ter experiências na minha casa, ainda muito suaves, ainda não muito reais, né? Até que, já morando no Recreio, em 2010, eu tive uma segunda crise muito ruim de precisar de hospitalização, né? Meu pânico já estava num grau excessivo e foi quando eu clamei a Deus com mais veemência, falando de uma maneira muito mais íntima com o Senhor, onde eu falei, quer saber, Deus, eu creio que Jesus é teu filho mesmo. E eu tinha um problema na minha crise, Cristiano, que era a cegueira total, né? Um dos sintomas da minha crise era a cegueira total e o edema de glote. O edema de glote é como se fosse alguém enforcando você. É sufocante. E a cegueira total, você simplesmente está com o olho aberto, arregalado, esfrega o olho e você simplesmente não vê vulto, não vê nada, nenhum tipo de mudança de luz, nem nada, nenhuma variação. Aquilo me deixava num lugar de terror, de horror muito grande. Desesperador. A minha pressão vinha para 8/4, 8/6, então pensa no caos orgânico, né? Mental, tudo, né? E aí, quando eu comecei a perceber que eu ia viver uma nova crise, talvez uma quarta grande crise que pudesse me levar a óbito, foi quando eu clamei pelo nome de Jesus na minha casa e comecei a gritar antes que a crise chegasse num ponto perigoso para a minha saúde, e comecei a falar, quer saber, eu já sei que Jesus é teu filho mesmo e que ele pagou esse preço pela minha vida, eu sei que eu não entendo essas coisas, não sei como falar contigo, Senhor, mas eu acredito que passei toda uma vida entristecendo o Senhor e eu acho que não fui um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Eu sei que foi o Senhor que me deu uma voz e eu não fiz um bom... Comecei a falar tudo, cara. O Senhor me deu uma voz e eu usei ela de maneira errada. Talvez a música tenha chegado na minha vida de uma forma estranha e destruiu tudo. E as drogas, eu abandonei meus filhos ainda muito pequenos. Né? Só que eu não sei o que fazer, eu não sei como te encontrar, eu não sei como é que funciona tudo isso. O que eu sei é que o Senhor Jesus, Ele é de fato o meu Senhor e o meu único Salvador. E eu sei que nenhum outro pode ser meu Salvador. E eu quero dizer isso para o Senhor nessa manhã. Eram 11h30 mais ou menos da manhã, de uma sexta-feira do final de novembro, a terceira semana de novembro de 2012. Lembra com riqueza de detalhe. Lembro com riqueza de detalhe. E ali, naquele momento, eu estava já com muito frio, porque volta e meia, eu não tinha os movimentos de um lado do corpo, que metade do meu corpo parava de funcionar, então eu perdia um lado, desfalecimento, como né? se fosse um meio AVC, vamos dizer assim, né? E aí a vista começava a ficar embaçada, até ela que ficasse totalmente turva. Minha respiração começava a faltar, porque eu queria respirar e o cérebro dizia assim, não, está na hora de você expirar, está na hora de você botar para fora. Mas eu estava já sem ar, querendo respirar, e o cérebro dizendo que não era momento de respirar. Como o cérebro também abriu mão de controlar a minha circulação, eu não sentia o meu corpo mais, então eu não sentia minha perna, não sentia meu braço, então era uma sensação de morte mesmo, muito ruim. E daí, de repente, depois dessa fala toda, eu sinto alguma coisa diferente na minha casa, ainda mais que eu estava sozinho, né? Tinha mais alguém comigo na minha sala, enquanto eu já comecei a ver os vultos dos móveis da minha casa. Eu sentia que mais alguém estava comigo e comecei a crer que de fato era o Senhor Jesus.
E aí comecei a sentir um calor no meu peito, esse calor era como um fogo mesmo, né? Ele ia pro meu braço, eu comecei a sentir minha perna de novo, e aí eu comecei a ter a minha visão voltando, eu comecei a enxergar quais eram os móveis da minha sala, e aí comecei a ter uma noção real de que eu estava sendo curado, né? E a partir dali, eu nunca mais tive crise de pânico, nem nenhum tipo de crise relacionada à depressão, ou que me colocasse num lugar depressivo. Minha alma nunca mais experimentou aquele lugar, né, para a glória de Deus. E essa foi a verdadeira história, né? Eu lembro que naquele dia eu atrasei, eu não sei te precisar quanto tempo levou o meu encontro com Jesus naquela manhã, mas o fato é que a minha filha saía meio-dia e pouquinho, e eu cheguei para buscar ela 1 da tarde, e não sei como fui e nem como voltei. Não tenho essa memória, sabe? De como é que eu consegui atravessar tantas ruas. Eu tinha que caminhar quase 2 quilômetros até a escola da minha filha para ir buscá-la, não tinha carro. E eu precisava caminhar por dentro do recreio para chegar lá na Glaucio Gil, na CCM, né, que é uma escola que também atende crianças especiais, muito conhecida no recreio. Sim. Então eu tinha que andar lá da Guilherme de Almeida até a Glaucio Gil, e eu não lembro de ter atravessado uma rua, irmãos. E aí eu lembro que quando eu tentei voltar, quando a minha filha falou assim, pai, o que é que houve? Eu disse, filha, não conseguia falar direito. E aí os mentores da escola ficavam sem entender porque eu tinha me atrasado, isso nunca tinha acontecido. Aí eu tentei atravessar a rua sozinho, e meus sentidos estavam ainda abalados por tudo que tinha acontecido. Eu fui tentar atravessar e quase fomos atropelados, eu e minha filha. E aí Deus falou comigo assim, você agora há pouco disse para mim que você ia viver uma vida totalmente dependente de mim, para tudo. Você não quer mais viver assim? Você não quer nem saber como você chegou e como vai fazer para voltar para casa? Porque eu não tinha essa memória, né? Eu não lembrava como tinha chegado na escola. E aí o Espírito Santo de Deus não entendeu porque que eu banalizei o assunto. E ministrou comigo na hora de atravessar a rua. E minha filha, sem entender nada, estava acontecendo. 10 aninhos, olhando para cima, sem entender nada, a gente quase foi atropelado. Eu já não escutava direito o que ela dizia. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, faça o que você disse para mim, que ia ser dependente de mim em todas as coisas, que tudo na sua vida vai dar certo. E aí eu falei assim, eu comecei a chorar no meio da rua, com a mão da minha filha agarrada em mim, e comecei a dizer para Deus assim, me perdoe. Eu tentei fazer tudo por mim mesmo novamente, né? Pois então eu vou dar um passo de fé. E não vou mais andar segundo a minha vontade ou o meu plano. Eu dei um passo para atravessar a rua e só lembro de aparecer o meu prédio. Parece que eu andei 2 quilômetros num passo. Foi e voltou, você sabia como. Dei de cara para o meu prédio, só que quando eu vi o meu prédio, eu já estava totalmente são, fisicamente. Os meus sentidos estavam, eu não sei se é esse o nome, em total... tem uma palavra que diz estabilidade, né? A visão, a audição, os sentidos estavam estáveis, né? E minha filha olhava para mim assim, parecia tipo, caramba, meu pai tá doido. Meu pai tá estranho hoje, tem alguma coisa acontecendo com ele que ele não tá bem, não. E aí, depois que eu fui entendendo ao longo, né, minha esposa chegou do trabalho naquela noite, para fechar essa pergunta, minha esposa chegou em casa por volta das 9, ela trabalhava na Zona Sul na época. Eu contei tudo para ela como tinha acontecido, né? E quando foi lá pelas 10 horas, eu falei assim, ó, diante de tudo que você escutou, da história toda, você foi muito irresponsável de ter ido buscar nossa filha ainda sob um efeito de algo que você não entendia. Podia ter tentado me ligar, eu falei assim, mas eu não conseguia ver o telefone, as teclas direito, era um telefone diferente que a gente tinha, e eu não conseguia, as teclas embaralhavam, eu não ia conseguir ligar para você. Eu só lembro de ter pedido Deus para me ajudar a ir buscar nossa filha, aí não lembro como cheguei e também não lembro como voltei. Só lembro que quando eu cheguei em casa ficou tudo tão normal, tudo tão lúcido, que eu não vi mais necessidade de falar contigo. Eu não vou te incomodar no trabalho, pensei eu, né? Eu não vou incomodar ela, está tudo bem agora. Só que quando ela chega em casa, ela encontra uma caixa de papelão do tamanho dessa mesa, com todas as santas, santos, livros, CDs, DVDs, toda a minha vida dentro daquela caixa. Eu limpei a estante,
né? E aí ela perguntou o que era aquilo. Eu falei assim, não, vamos lá para a varanda, vamos conversar lá. E aí eu vou te explicar um pouco o que aconteceu hoje. E aí, ao passo de quase 1 hora de conversa, eu perguntei para ela assim, o que aconteceu hoje tem a ver com Jesus, e eu decidi segui-lo, decidi obedecê-lo, decidi fazer tudo que eu tenho que fazer, que ainda não fiz na vida para agradar a Deus, eu vou fazer agora. E vou precisar saber se você vai fazer o mesmo. Você vai ter que se posicionar, porque eu vou seguir Jesus agora e vou ver uma vida diferente. O estilo de vida vai ser outro, e eu preciso saber o que você vai decidir. Minha esposa simplesmente mexeu os ombros assim, ó. Eu já queria mesmo. Só confirmou, né? Porque ela vinha tendo experiências com lágrimas, com os louvores, né? Volta e meia eu entrava no quarto, a porta entreaberta, e estava ela adorando a Deus com louvores como: olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. De joelhos na beira da cama e tudo, e o Senhor Jesus já estava na minha casa, preparando o cenário, mas eu não sabia. Pouco antes do nosso início aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente estava falando sobre processo, né? Eu passei algo um pouco parecido com isso, então as pessoas acabam não entendendo, mas elas já estão dentro de um processo, né? Eu costumo dizer que o filho é uma visão inversa, né? Mas o filho pródigo não saiu naquele dia, já tinha saído há muito tempo de casa, né? Era só a questão física. Exatamente. Como o nosso encontro com Jesus, às vezes, não se dá naquele dia, ele já se deu antes, mas ele estava num processo que a gente não estava entendendo, e aquele dia é a confirmação, né? É verdade. Mas a gente, normalmente, a maioria das pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, já entraram nesse processo, já estão nesse processo, e em algum momento vai culminar com esse encontro mais marcante, né? É verdade, é verdade. A tua fala, ela é de muita realidade para mim, porque após a minha conversão e após algumas semanas, né, congregando lá na antiga IBC Barra, né, lá no Rio Mar, eu fui tendo consciência, né, do que estava acontecendo com a minha vida. E lembro que na primeira vez que eu fui falar disso publicamente, o pastor Heinerson, que abriu uma oportunidade para mim num culto que acontecia aos sábados, lá no Rio Mar, que era um culto de jovens mais voltados para alguns desagregados, pessoas que vieram de algumas quedas, do tipo divórcio, ou problemas com vícios e tal. E aí o Heinerson abriu um trabalho no sábado e começou a dar uma atenção uma vez por mês a essas pessoas. E aí eu fui convidado para falar. Aproximadamente uns 10 meses depois da minha conversão, eu fui convidado para falar pela primeira vez no altar da nossa igreja, e foi num sábado, lá no Rio Mar. E aí eu percebi nitidamente a ação do Espírito Santo me dizendo, me falando o que dizer. E foi ele mesmo lá, enquanto eu estava no altar, que me contou como ele começou a planejar isso através da minha esposa. Mandou a minha esposa lá no bar onde eu tocava, para se relacionar afetivamente comigo. Dali, minha esposa transitou para o fim dos meus vícios com drogas, né? Deus deu a ela uma autoridade sobre a minha vida para me libertar das drogas. E aí, a partir daquele momento, ela transitaria a minha vida do espiritismo para o catolicismo, e do catolicismo, através daquele tempo com o padre Fábio, eu fui sendo atraído para esse lugar de fé que hoje ando nele, né? Mas só consigo ter essa visão panorâmica hoje, porque o Espírito foi me mostrando ao passo em que eu fui adquirindo a mentalidade de Cristo, né? Enquanto eu fui entendendo e me relacionando com as Escrituras. E aqui quero deixar isso de maneira introdutória aqui, que sem o relacionamento com a Escritura, você vai estar abrindo mão de algumas revelações, né? Porque o conhecimento revelado, ele tem como pano de fundo, como matéria-prima, a Escritura. Então, a minha sede pela Escritura sempre foi tão grande desde o início da caminhada com Jesus, que isso me ajudou a entender muitas coisas rapidamente, né? E a ir para um lugar de fé mais rapidamente. E tu comentou no começo ali que quando começou a ler a Bíblia, ver algumas pregações, tu começava a anotar as coisas, tudo certinho. Eu acho que esse começo que a gente tem, está tão sedento de Cristo que qualquer coisa diferente, a gente lê a Bíblia, ouve a palavra e vai anotando, vai fazendo construindo nossos pensamentos em cima que Deus vai direcionando a gente, né? E já passando para o próximo ponto, tu
passou boa parte cantando música secular. Verdade. E como é que foi esse processo de abandonar a música secular e vir para a música cristã, né? Que eu me reconciliei com Cristo em 2013 e eu sempre adorava música, então era uma coisa que... Como é que vai ser? Uma coisa que eu fiquei pensando nesse meu processo de conversão, de reconversão, né, voltando para Cristo, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou ouvir agora? E eu tinha uma ideia do cenário musical, dos louvores só das igrejas da década de 90, final da década de 80, e não me atraía, porque era só um ambiente de culto, né? Então, às vezes, não tinha um som... Até questões mesmo de importação de equipamento, o Brasil era muito atrasado nesse sentido, né? Uhum. Então não tinha um som de muita qualidade nas igrejas. Eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Que é uma coisa que era como se fosse era um tipo de idolatria que eu Te tinha. compreendo. E eu, como é que eu vou trocar? Entrei nesse processo, comecei a pesquisar. Daí eu descobri um mundo fantástico, que eu não consigo sentir falta de nada da música secular, porque as músicas cristãs, nacionais e internacionais, me preenchem de tal forma que eu não sinto essa falta. E, no seu caso, imagino que foi um pouquinho mais complicado, que você é cantor. Sim. E cantava, foi lançado no meio secular, né? Sim. Não, foi bem menos complexo do que poderia ter sido, né? Eu continuo sendo fã e gostando de muitas bandas. Uhum. Né? Eu fui gerado num momento muito... Eu nasci numa década muito efervescente, né? Que foi a década de 70, onde nós temos ali o desfecho de uma década, a consolidação de um estilo de década de 30 a 50 e a aceitação, o início de um período de aceitação da música dos anos 60, né? Que passaria por uma transformação em meados da década de 70. Quando chegou o final da década de 70, nós conhecemos a música um pouco mais pesada, né? O rock mais pesado, ali pegando a história de Jimi Hendrix e outras histórias um pouco pesadas, né? Da gente falar, relacionadas às drogas e à promiscuidade e tal. Então, eu nasci no meio disso tudo. Então, meu consumo musical, ele era um consumo do tipo, enquanto eu escutava chorinho, daqui a pouco tocava Michael Jackson na rádio, daqui a pouco tocava Aerosmith, um pouquinho mais à frente, Bryan Adams e Bon Jovi, e depois vem U2, e uma miscelânea de bandas internacionais bacanas, e ainda uma efervescente música brasileira muito criativa e diferente das demais do mundo, né? Como a música popular brasileira, né? A música pop nacional, o rock nacional. Então, assim, eu praticamente fui exposto a todo esse ambiente. Eu não era muito de executar, de cantar e de andar no meio do pagode ou do samba, mas era muito comum eu ficar exposto ao samba-canção, né? Ao chorinho, que era, na minha visão, algo mais enriquecedor e que isso me explorava mais musicalidade para eu cantar, né? Era uma fonte de estudo para mim. Então, eu ouvia muito Alcione, os discos de décadas mais antigas, sempre ouvi muitos músicos de solo. Então, eu tenho uma herança auditiva, um histórico auditivo, né? Uma memória histórica auditiva muito grande. E que toda ela veio para que eu, com o passar do tempo, venha emprestar tudo isso ao Evangelho. Não sei de que maneira ainda, estou sendo ministrado, né, pelo Espírito Santo. E também entendo que nas igrejas, assim que eu cheguei, as pessoas olhavam para mim com esse olhar, tipo, caramba, tem um cantor agora no nosso meio e que, né, consumiu tanta coisa. Os músicos falavam entre eles e com as lideranças. Está muito complicado a gente ficar aqui no altar, cantando, tocando instrumento, olhando para o André Leone lá no meio do povo. Sentadinho lá, quietinho, já 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Qual é a hora que ele vai subir? E eles com essa preocupação, e eu com a preocupação de não quero subir lá tão cedo, não quero saber disso. Porque eu me reconhecia no papel que eles exerciam, mas não tinha sido chamado para isso. E somente lá em dezembro de 2013, né, nós estamos falando de quase um ano depois, novembro, dezembro de 2013, é que eu recebi um chamado audível de Deus na minha mente, que me fez entender que, de fato, eu precisava entrar nessa área. Mas o pastor Josué me deu um conselho assim que eu cheguei na igreja.
essa falação toda em torno de que tem um cantor na igreja chegou nos ouvidos dele. E aí ele me chamou no gabinete, mais ou menos uns 2 meses depois que a gente estava congregando. Eu já estava em célula já, desde de dezembro, numa célula no meu bairro, a 2 ruas da minha casa. Né? Na época foi João e Samanta. O João, que era piloto de avião da TAM, né? E a Samanta, que era advogada. E eram cuidados por Emerson e Fernanda Brum, na época. E abriram uma célula de casais, né, com a célula Aliança, e ali foi a minha introdução no ambiente celular. E, passados 2 meses, o pastor Josué me chamou no gabinete, assim, ó, eu estava vendo teus vídeos aqui, e enquanto eu assistia seus vídeos, porque assim, muita gente andou comentando de você na igreja, tem um cantor aí e tal, e eu, como eu assim, eu não assisto programações, né, do mundo e tudo, você me perdoe, eu não conhecia você. Né? Então, assim, percebi que a minha igreja andou assistindo muita televisão nos últimos anos, porque o pessoal te conhece bem e fala de você com detalhes, né? Que você teve lá uma história na televisão e no rádio, e nos shows aí durante aqui, no período aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares também. Mas eu, Josué, não conheço você. Mas eu estou aqui já há alguns minutos vendo os seus vídeos, porque teve uma pessoa que ia fazer um gabinete comigo e ela não veio. E aí, como eu estou com um tempo depois, eu falei assim, vou ver se eu acho esse irmão aqui na igreja, que está na hora de eu recebê-lo. E aí ele dedicou cerca de uns 25 minutos, mais ou menos, pesquisando sobre mim na internet. Na época ele tinha acabado de receber de presente um gabinete um pouquinho mais organizado, interativo, lá na IBC Barra, onde ele tinha um pouco mais de tecnologia, velocidade de internet. Aí começou a assistir meus vídeos e tudo. E enquanto ele assistia os vídeos, ele me confidenciou que o Espírito Santo falou algo para ele. Eu não sei o que você sente, o que você pensa, mas eu gostaria muito que você me deixasse cuidar de você, que você me deixasse tratar de você, que você me desse autonomia para eu escolher algumas lideranças para que você andasse com elas e pudesse passar por um processo. Tudo bem para você? Eu falei assim, pastor, eu estou aqui atrás disso, estou aqui atrás de entender, estou aqui atrás de saber. Mas por que o senhor está dizendo isso? Não, é porque essa pressão que todos me fazem, de que você tem que cantar, que você tem que ir para o altar, não é algo que me agrada agora. Você foi muito experimentado em muitas coisas lá fora, e acho que eu preciso apresentar as coisas para você do modo certo. Você aceitaria me deixar cuidar de você durante um bom tempo e de eu mesmo, pastor Josué, dizer para você qual é o momento que você vai ao altar? E aí eu falei sim. E aí eu só fui subir ao altar da nossa igreja após 1 ano da minha conversão, no aniversário do pastor Josué, como 10 anos à frente da igreja. Né? Então, assim, o meu desligamento dessa questão da música secular, como falei no momento anterior aqui, que eu coloquei tudo numa caixa de papelão, ali estavam as minhas relíquias, amigo. Ali estavam os meus DVDs do YouTube, ali estava a minha história musical ali, né? De tudo que eu consumia, do jazz e toda a minha herança musical, eu joguei numa caixa de papelão enorme, né? Que era a caixa da máquina de lavar, que era um negócio desse tamanho assim. Vocês sabem como é que é a caixa de papelão de uma máquina de lavar. Muita coisa. Ela é muito maior do que a máquina, porque ela é cercada de isopor, né? E tudo. E muitos livros que não diziam nada, tudo que era literatura que tinha na minha estante, que não falava do reino de Deus, do evangelho ou de Jesus, foi pro lixo, cara. Pensa num negócio que, assim, o meu desapego foi instantâneo. Limpeza completa, né? Eu não tive o menor problema quando eu encontrei com o Senhor Jesus, não tive o menor problema de me abster de cara de tudo isso. Eu ainda tinha uma agenda para cumprir, né? Eu ainda tinha eu tinha 1 ano e um pouquinho de agenda para cumprir ainda pela frente, de programações que estavam agendadas. Eu não podia quebrar contratos do nada, e eu não teria financeiramente como responder para essas quebras. Eu tive que esperar algumas quebras, inclusive até eu já crente há um tempinho, já tinha um contrato com uma gestão de carreira que eu não pude nem lançar nada, não pude fazer nada enquanto esse contrato não acabou. Então, quer dizer, Deus me tratou mesmo durante todo o meu início, meus primeiros 3 anos na fé, para que eu, de fato, não tivesse nenhum tipo de ligação mais com o mundo secular, musical.
E vou te falar, eu não sinto a menor falta do mesmo modo que você, né? Eu queria ser suprido espiritualmente, né? E eu descobri isso em Cristo. Eu descobri um lugar onde eu fui suprido, alimentado, né, de uma fé que eu não imaginava que existia, que podia ser, né, experimentada por mim. Então, música, foi a primeira que eu joguei fora. Entreguei minha voz para Deus, né, no momento da minha conversão. Falei, Senhor, parei com tudo, só vou cumprir aquilo que está determinado. E enquanto o Senhor não me chamar, eu não começo esse negócio. O pastor Josué me jogou no altar um pouquinho antes, mas eu só ia ao altar porque entendia que aquilo ali era algo da doutrina. Eu não entendia que aquilo era chamado. Para mim era algo da igreja que eu precisava estar ali para cooperar com a doutrina. Então eu aceitei o convite, cantei no dia do aniversário dele há 10 anos à frente da igreja e comecei a receber alguns convites internos da igreja para fazer alguma coisa ou outra cantando. Mas aquilo não era o começo aquilo não tinha chamado ainda. Foi aí em novembro, dezembro de 2013, um ano depois, né, da minha conversão, é que Deus falou comigo no meu devocional, no meu TSD de manhã, às 7h pouca da manhã, eu no estacionamento do condomínio onde eu morei, escuto uma voz na minha mente: você sabe que eu tenho muitos filhos e filhas lá fora, que estão sedentos e famintos de mim. E aí eu estou escutando uma voz, estou achando que tem algum som, alguém perto falando e tudo. Não tinha ninguém falando, né? Aí de repente escuto: sou eu, teu Deus, que falo contigo. E aí, quando eu vi, eu estava de joelho embaixo de um carro, preocupado de alguém me ver e achar que eu estava ficando maluco. E aí, quando Deus continuou a falar, eu comecei a chorar debaixo daquele carro. E Deus falou para mim assim: eu quero te chamar para essa obra, para me ajudar a trazer essas pessoas que estão com fome, com sede de mim. Você poderia me ajudar nisso? E aí eu falei: Senhor, mas eu não sei nada, eu acabei de chegar, eu não perguntei se você sabe, eu perguntei se você pode me ajudar com essas pessoas. E eu falei: nossa, eu posso mesmo? Eu quero que você me ajude a treinar a linha de frente de batalha para trazer as pessoas que estão com fome e sede de mim. E aí eu não entendi aquilo, né? Eu não sabia o que era a linha de frente de batalha, recém-chegado no Evangelho. E Deus não falou mais nada, e aí eu fui procurar ajuda. Gente, Deus falou comigo e falou isso assim, me chamou para uma obra para eu poder saquear as pessoas lá de fora que estão com fome e com sede, e me falou para eu poder cuidar da motivação do coração das pessoas que estariam numa espécie de linha de frente de batalha, e eu não sei em que posição que eu estou nesse momento aqui. E aí eu lembro que na época os pastores me ajudaram muito a entender essa linguagem e mostraram biblicamente aonde isso estava. Aquilo me deu uma estabilidade, uma certeza muito grande do que Deus queria da minha vida, e a partir de então eu me vi acessando esse novo ambiente do cântico espiritual e de tanger o meu instrumento novamente em adoração a Deus com a música. Você falando nisso, eu tenho, até assim, a gente fica até um pouco complexo de limitar um assunto com o André, porque o André tem um conhecimento vasto na área dele e muitas experiências depois da conversão também. Então a gente até brinca com o pessoal lá de Vargem Grande, a gente gosta muito do André, que assim, virar vigília com o André é fácil, vira vigília fácil. Mas assim, bem pontual, uma questão que as pessoas acabam não percebendo, né, André, que é o exemplo que você está dando, é que quase que naturalmente aquilo que as pessoas fizeram a vida quase toda, Deus usa para impactar outras pessoas e resgatar outras pessoas daquele nicho. E às vezes as pessoas querem ficar mudando, elas querem se desconectar totalmente. É claro que tem um período, né, um tempo de pausa, um tempo sabático para você conseguir se conectar a Deus e não ficar envolvido com tantas coisas que fervilham na mente. Sim. Mas depois daquele processo, parece que naturalmente a maioria das pessoas
elas são conduzidas a resgatar quem estava próximo dela em diversas situações, principalmente na questão profissional, artística. Verdade. E as pessoas, às vezes, tendem a fugir disso, né? E não querem, às vezes, nem aceitar que Deus quer que... Porque, naturalmente, às vezes acontece isso, que Deus quer que ela resgate pessoas que estavam ali, Sim. no meio dela, porque quando você está falando, eu estou viajando aqui, né? A sua bagagem na área musical, de ter vivido todas essas experiências, essa diversidade, essa multiplicidade de conhecimento em vários estilos, né? Te deu uma bagagem hoje de você amparar, como tem amigos meus que são seus alunos, amparar várias pessoas a seguir no estilo dele, mas que adorando ao Senhor, levando essa essência, né? Sim. Realmente que Deus chamou e que você está conduzindo muitas pessoas, né? Você fez uma observação importante, porque apesar do acervo, eu devolvi o acervo para Deus, né? Então, as pessoas, eu já fui cobrado por alguns do meio cristão que são relacionados à música, né? De por que eu não lanço um trabalho de um estilo assim, assado. Por quê? Porque eles não reconhecem o que há de fato dentro de mim, né? O que de fato estou carregando de novo. Então, até que percebam, e muitos já percebem, evidentemente, ainda ficam atrelados à visão artístico-musical, que é a menor parcela do processo. Eu não posso agora, só porque tem um acervo de instrumentalidades nessa área da música, eu não posso agora sair fazendo ao bel prazer, para mostrar uma certa produtividade nessa área. É até um desafio equilibrar essa potência que tem guardada. Tenho que conter. E dizer para Deus me direcionar e dizer assim, agora eu quero que você se separe, como foi no caso do meu álbum, né? Desse nosso primeiro álbum, que só foi lançado após 1 ano e meio da minha conversão, né? Após quase 8 anos da minha conversão, foi lançado o álbum, né? Foram 7 anos e meio, até que nós disponibilizássemos um álbum inteiro de canções, fazendo parte de um primeiro projeto, eu cantando hinos, né? E só que as pessoas não sabem que eu levei 3 anos para gerar esse álbum. Eu não pude pegar e pum. Mesmo tendo boa parte das canções, eu não pude acelerar o processo, e Deus me colocou num lugar de exame, de purificação, num lugar de preparação que eu não entendia. Eu fui amassado durante uns 3 anos, Cristiano, para que as canções viessem carregando algo muito maior do que música. Isso ensina muito quem está chegando, né, André? Principalmente desse mundo artístico. E serve para todas as áreas. Se um soldado vai para o campo de batalha despreparado, a tendência dele morrer é muito grande. Então, enquanto que se ele tiver um tempo de preparação, ele vai na missão e volta sem sofrer dano algum. E às vezes as pessoas querem se lançar no campo, eu já estou pronto, e isso que você está falando acontecia com todas as pessoas que estavam à sua volta. Por que o André ainda não fez um álbum dele? Porque isso, e quando a pessoa dedica esse tempo de preparação, ele vai para a frente de batalha, como você mencionou do seu chamado, com uma bagagem que foi para cada vez alcançar voos mais altos, né? E não só aquele voo raso e acabou. Não é esse o intuito de Deus nas nossas vidas, né? O André comentou 3 pontos de forma tão natural. Primeiro foi estar em célula desde o começo, né, da caminhada. Depois veio o pastor Josué fazendo discipulado contigo. E o TSD, o tempo a sós com Deus, que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvidas como é que faz, quer botar uma regra, uma norma, como é que faz tempo a sós com Deus, que é uma coisa muito particular. E aqui é uma questão de curiosidade, como é que é teu tempo a sós com Deus? Como é que você dedica esse tempo de exclusividade com Deus? Como é que você faz isso? Da mesma maneira que os louvores, quando a gente não tinha ainda a atitude confessa, né, de que Jesus era Senhor da nossa vida, nosso suficiente Salvador, né, o nosso El Shaddai, desde aquele tempo, o ambiente que nos deixava sensíveis era ouvindo louvores. Tanto eu quanto minha esposa. Então, foi através desse ambiente que eu fui acostumado a orar. Então, durante as minhas crises de pânico, eu estava sempre no meio dos louvores. Era a minha forma de conseguir me conectar com Deus
E aí, depois de um período de experiência de oração, que eu ainda não tinha tido um encontro, né, parecia que era um monólogo, é que veio a experiência da conversão, né? Mas o TSD veio a partir do momento, ele inaugura o momento diálogo nesse dia, né? Porque até então, o primeiro ano foi um ano de buscar conhecer. Eu orava junto com a igreja, eu via a igreja fazendo as coisas, eu sentia a presença do Espírito Santo, mas eu não tinha experiência audível. E mais ou menos nessa época de 2013, né, de novembro em diante, eu comecei a ter experiências audíveis e elas foram muito assustadoras para mim, né, porque não era algo tão comum eu escutar uma voz falando como uma voz de um homem falando dentro da minha mente, né, e começando a me dar a direção do que fazer. E a partir de então foi muito real, né, porque aí eu tive direcionamento para o que ia acontecer no ano seguinte, foi quando surgiu o Despertados. Pô, bacana. Porque quando a gente está na igreja, nos louvores, tem aquele ambiente todo preparado, a gente sente muito a presença de Deus ali, é tremendo. Mas o gostoso é a gente levar isso para o nosso dia a dia em casa, que a gente pode ter aquela sensação que a gente tem nos cultos, a gente pode ter isso em casa. Uma fala importante que você está aí em relação ao TSD, e é bom que esse ponto seja um ponto a destacar, Cristiano, porque quando eu falo que o ambiente do louvor, nossa, eu cheguei a me arrepiar agora. Quando eu falo que o momento do louvor é um momento de importância e que foi o pano de fundo que conduziu eu e minha esposa e minha filha para esse ambiente, hoje eu ministro e ensino nessa área. Ou seja, Deus vem palestrando comigo sobre isso desde quando eu não era confesso. E aí, quando eu chego nesse ambiente agora, Deus me mostra tudo o que aconteceu comigo e me ensina como ministrar o coração das pessoas, da importância desse ambiente profético ampliado. O louvor, ele amplia o campo profético para que a gente acesse a conversa com o Senhor, né? É como se fosse a ligação do transcendente com o imanente, né? É o momento onde eu me ligo, eu homem, eu pessoa limitada, né? Presa dentro de um tempo cronos, né? De um tempo que vai acabar, né? De uma vida perecível, né? Onde eu tenho uma experiência com aquilo que não perece, com aquilo que é eterno, com aquilo que é muito maior do que a gente consegue prescrutar, né, que a gente consegue entender. Então, o louvor foi aquilo que me deu acesso aos primeiros diálogos bem-sucedidos com Deus. Então, o meu TSD, né, respondendo mais efetivamente a sua pergunta, que tem uns que podem não entender, ou pensar que a gente não respondeu a pergunta, mas foi exatamente o que eu quis dizer. O louvor, ele se transformou na minha principal matéria-prima para acessar esse campo profético. A gente olha para Eliseu e vê, né, Eliseu vivendo um momento desse lá se não me engano, em 2 Reis, acho que não sei se capítulo 16, Eliseu tem uma experiência ali que ele tem que orientar os reis sobre um combate com os moabitas, né, que estão se rebelando, não querem mais pagar impostos, estão se rebelando contra Josafá, mas na verdade nem muito contra Josafá, mas mais contra Jeorão, que é descendência de Acabe, né? E Eliseu tem um pouco de dificuldade de lidar com eles, né? E aí Eliseu chega e fala assim: eu sou obrigado a lidar com vocês, mas não é do meu gosto eu estar aqui no meio de vocês. Estou aqui mais por Josafá do que por você, e por causa da sua família, e o histórico, né, da família de Acabe e Jezabel, né, reinado de Israel, né, Samaria. Então, Eliseu, diante desse cenário hostil, Eliseu tem dificuldade de acessar o ambiente profético. Eliseu manda chamar um tangedor. Né, e o tangedor, ele tange, né? Então, eu fui chamado para militar nessa área. Na área do que é tanger? O verbo tanger é colocar para um ângulo fora da região circunscrita. Né? Então, você coloca, seja um sentimento ou seja um espírito, para fora do ambiente, onde os anjos do Senhor estão nos guardando. Então, isso amplia o ambiente profético de comunicação com o Senhor. É o momento onde eu consigo estar muito sensível. Então, esse é o meu lugar. É o lugar aonde eu entro. Você sai daquele ambiente ali que está te desconectando e você toca o outro ambiente que vai te levar para uma porta, né? É uma porta, é um portal, né? E acho que assim, para mim é muito real, viu? Para mim é muito real. Inclusive os louvores, Cristiano, eles não vão para o altar, né? Os louvores não vão para o altar porque eu escutei na rádio. Os louvores vão para o altar nos meus lábios quando eu já tive uma experiência de profundidade
com a revelação daquele louvor. Uau. Senão eles não vão para lá. Eu não vou ser um replicador de hinos. Eu vou ter uma experiência real com a palavra que inspira aquele hino, para que no altar eu ministre as pessoas com aquele hino. E não eu não seja um replicador. Porque senão eu volto lá para a música secular e replico aquilo que também me agradava lá. Até antecipou um pensamento, uma curiosidade que eu tinha. Como é que é feito o processo para chegar A seleção e de elaborar repertório. a seleção do Sim. repertório? Então, já me respondeu. Porque o repertório do altar, ele não pode ser um repertório, e a gente está acostumado muito com a questão litúrgica, né? Como a gente ficou um pouco refém da tarefa, e a gente quer programatizar a tarefa nos mínimos detalhes. Não, esse louvor aqui porque vai ter um momento assim, esse louvor aqui porque hoje vai ser o dia de consagração do não sei o quê, e esse louvor aqui vai ser... Então, a gente monta todo o sistema doutrinário, né, e litúrgico, a ordem de culto, mas parece que nós estamos sendo gerenciados com os porquês e os praquês pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele perdeu a autonomia de nos gerenciar nas tarefas. A gente agora anda pelas tarefas de maneira autossuficiente e independente. Então, eu não curto isso, não gosto disso, não curto nem ser pressionado, muitas das vezes, pela liderança da igreja, por liderança de igrejas de fora, que às vezes ficam me cobrando, o que você vai cantar aqui pra gente e tudo mais. Eu digo assim, primeiro que eu não vou aí cantar para vocês. Eu vou aí para ser um com a igreja, e eu preciso que a liderança esteja ligada no propósito da minha visita, porque senão esse culto não vai ser um culto. Que acaba misturando, né? Atração musical de um ministro de louvor. Cara, eu não vim para isso, para ser uma atração, senão eu vou ficar muito aborrecido. Já falei isso para alguns pastores, inclusive, que não gostaram não da fala, né? Eles Mas ainda a gente, na igreja, a gente ainda vive muito essa questão que você está falando aí da programação, né? Isso é uma coisa que, particularmente, na questão da música, às vezes me incomoda um pouco, porque em determinado momento você percebe ou sente que aquela pessoa está cantando uma música pela programação, mas quando ela entrou numa outra música, o ambiente mudou. Então, às vezes, certas músicas, como você está falando, né, não vai para o altar, a não ser que aquilo esteja conectado com aquele momento, com tudo mais. Às vezes, acontece muito isso, né, de pessoas cantarem uma música na igreja, num evento evangélico cristão, em que aquela música ali está desconectada daquele ambiente, porque as pessoas querem só seguir uma programação, enquanto que naquele momento não permitiu que o Espírito conduzisse, né, aquela música. Eu vejo cantores que têm música de suas autorias, e em determinado momento ele não canta da autoria dele. Ele canta uma outra música porque o ambiente foi conduzido pelo Espírito para aquela realidade. Eu ando nessa discursiva que... Senão alguém pode estar nos assistindo aí, nos acompanhando, e achar que eu sou contra a ordem de culto. E, na verdade, eu não sou, não. Pelo contrário. Eu sou a favor de uma ordem de culto inspirada pelo Espírito Santo. Isso aí. Eu sou a favor de um planejamento litúrgico totalmente gerenciado pelo Espírito Santo, onde eu consagro aquilo ao Espírito Santo e onde eu tenho um grupo de pessoas orando no mesmo sentido, no mesmo propósito, querendo ter uma experiência de culto, né, profeticamente falando, porque senão o altar perdeu o sentido profético e começou a ser somente um lugar de gestão de emoções, né, e de ensino. Então, nós não podemos ser essa igreja que vai andar nesse lugar equivocado teologicamente, de só ficar ministrando princípios aqui e se transformando numa igreja de mestres, uma igreja sem profeta, sem o Espírito. Porque esse ou aquele louvor está mais em alta e tudo mais, acaba saindo disso que você está falando. A ordem que Paulo fala, né, da ordem de culto, que Paulo fala que o ambiente do culto ele precisa ter ordem, mas essa ordem tem gerenciamento específico. Senão não faz sentido, Valdeci, né? Isso. A gente dizer que... a gente cantar, por exemplo, Jesus, meu guia, amigo e protetor, porque você não está guiando ninguém. Isso aí. E se essas carruagens estão sem guia, né, estamos indo para onde, né? Retornando um pouquinho ao que a gente falou antes, do que você falou, né, que a música, essa conexão, né, ela vai te tangenciar, é uma conexão. As pessoas às vezes não percebem o poder, o quanto é poderoso a música, né? Sim. E às vezes elas cantam e professam palavras dos louvores de uma música que não é a realidade dela, e ela acaba caminhando para aquela realidade que não é a dela. É verdade. Enquanto que quando as pessoas têm o peso, né, esse peso de o que representa o louvor, a música naquele momento, ela vai ter uma facilidade de acessar
acessar a presença de Deus numa uma forma imensurável, né? Verdadeira, eu diria, porque o nosso acesso ao Senhor, Cristiano, essa relação precisa ser muito limpa, né? E eu entro na fala de cristãos antigos agora, né? O canal tem que desobstruir, né? O canal relacional com Deus precisa ser desobstruído, precisa ser limpo, né? E parece que essa fala não combina mais com esses dias, que não há mais necessidade de se purificar, de se separar, de se consagrar a Deus para isso. Então, com essas coisas em obsoleto, isso também tira o sentido espiritual do culto, né? Eu acabo não vendo sentido em algumas coisas. Então, eu acabo precisando exercitar um pouco mais a minha misericórdia no meu lidar com aqueles que estão andando num lugar equivocado de fé, né? Represados na tarefa e sem a gestão do Espírito Santo. Me entristece, mas também impulsiona e me faz exercitar a misericórdia por eles, né, para que eu continue mergulhando e aprendendo e descobrindo em Deus uma forma de refletir neles o verdadeiro culto, né? Então eu estou crescendo nessa área do ensino, né, de maneira espiritual, né, e no curso teológico também, né, exatamente para que Deus me capacite a refletir a verdadeira adoração e o verdadeiro culto para eles, para que mais gente entre nesse lugar, né? Daí até entrando na questão, né, como é que surgiu, falando sobre adoração, adorar em espírito e em verdade, daí tem um projeto em cima de adoração que é bem interessante. Como é que é esse projeto? Como é que está o andamento dele? Naquele mesmo instante em que Deus começou a falar comigo sobre essa coisa da linha de frente de batalha, eu fui procurar ajuda, né? E nesse instante eu tive acesso a muitas falas, mas eu não entendia elas com profundidade. Então eu voltei para o Espírito. Senhor, eu agora preciso entender direito, que eu já ouvi isso, ouvi aquilo, estou considerando isso, achei isso aqui na Bíblia, né? E comecei a tentar me achar no tempo e no espaço, tanto no Cronos quanto no Espírito, no que diz respeito a esse lugar de batalha, né? Que lugar é esse? E aí Deus mostrava que a gente não está falando de nada extraordinário e nem nada utópico, mas sim do coração de cada um de nós. É lá que acontece agora a guerra, né? A guerra agora está dentro do nosso coração. Sobretudo, guardem o coração de vocês, que não onde procedem as saídas, né? E quando Jesus faz menção a esse texto, Jesus está se referindo a um livro mais polido do Código Legal, que é o livro de Deuteronômio. Então ele cita Deuteronômio 6,5, né? Que é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Aqui, quando entra a expressão todo o seu coração, é a completude dos seus sentimentos e emoções voltados para Deus. Aqui, amigo, nenhum homem na terra tem capacidade de entristecer mais você, de te aprisionar num processo de depressão, num processo de crise, porque tua alma não está mais na mão de ninguém da terra. Porque eu vejo muito crente que, às vezes, se tem alguém no ambiente que vira para ele e fala assim: você é isso, a pessoa... Porque aquele indivíduo está acima de Deus. Você ainda confia poderes plenos sobre as suas emoções, sobre o seu coração, para pessoas na terra. Então, aquelas pessoas são os seus deuses momentâneos, né? E é sobre essa fé despertada que eu venho tentando falar, né? Sobre um novo lugar, né? O novo e antigo lugar que nós estamos ressignificando, que é o lugar onde acontece o holocausto agora. Não tem mais um altar de sacrifício. Jesus se sacrificou de uma vez por todas, né? É a eterna aliança, e que agora, como diz em Gálatas 4,6, aprove a Deus colocar o Espírito do seu Filho Jesus Cristo nos nossos corações de filhos. Porque o selo da adoção é a presença do Espírito de Cristo no nosso coração. Significa que o altar agora é o nosso coração. E a linha de frente de batalha também é lá, né? Porque o coração vai ampliar o ambiente de gestão de mente e de consciências de realidade espiritual à medida que formos acessando as Escrituras e o Espírito nos dando entendimento sobre elas. Nisso é importante que grandes homens e mulheres de Deus nos mostrem figuras, tipologias, analogias, onde o Senhor Jesus fala: vocês perecem porque vocês não conhecem. Exatamente. Então eu preciso conhecer muito? Preciso, mas aí eu me torno mestre e abandono o Espírito. Não pode ser assim. Ao passo em que vou conhecendo, vou me relacionando com o que conheço, e o Espírito vai me dizendo: tá, mas vai por aqui, né?
Provérbios capítulo 4. Busqueis conhecimento, mas busqueis sabedoria de espírito. A sabedoria que vem do alto. Não adianta eu buscar só o conhecimento e ser como um escriba comum, né? Alguém que vai ficar replicando lei e códigos de santidade, mas não entende a figura do Espírito, né? Gerenciando o entendimento da Escritura e fazendo com que... Porque quem manuseia esse escrito dentro da minha alma é o Espírito Santo. Ele destrava a gente, liberta a gente. É isso aí. Então é Ele que vai revelar esse lugar. E Ele fala, é necessário, Jesus fala em João 4, né? É necessário que quem o adore em Espírito, porque Ele é Espírito. Então é lá no âmbito do Espírito que vai acontecer uma revelação sobre essa verdadeira adoração. E aí começa o despertados. Quando eu entendo que Deus quer que eu cuide da motivação do outro, e isso implica em ensinar. Mas custei aí, eu entrei num jejum com Deus aí de pelo menos um mês, para Deus deixar claro para mim que eu tinha que militar nessa área de ensino, porque eu fiquei resistente. Porque o não saber era muito mais forte do que o saber. Então eu achava que dependia de mim. E na verdade não. O Espírito queria me mostrar de maneira rápida e prática como despertar as pessoas para esse ambiente de adoração verdadeira. E aí quando foi em fevereiro de 2014, mais ou menos 2 mesezinhos de experiência espiritual, né, Deus me contando as coisas todas, começa a escola de adoração Despertados. Lá na Tenda 2, no Rio Mar, né, na casa anexa, eu começo ali, de maneira introdutória, o experimento, né, da adoração verdadeira, né, daquilo que Deus vai ministrando ao meu coração, e Deus vai mandando pessoas que sabem Bíblia, e que vão me procurar porque querem cantar. Enquanto elas me procuram porque querem cantar, eu mostro para elas como canta, e elas ministram no meu coração. E aí Deus me leva para a fase 2 do Despertados, que é a fase do ensino. E aí agora Deus fala, eu quero que você cuide não só da motivação, mas ajude eles nos seus chamados. Então, hoje o Despertados, ele é multifacetado, né? A gente ministra diversas situações de fé, posiciona esse indivíduo para que o Espírito fale com ele e ele entenda mais rapidamente a quem tá chamando ele e para quê, ou para que coisas, que movimentos, né? Porque pensa que coisa terrível é você estar no ambiente da fé sem saber para onde está indo, ou pior, não saber para onde vai voltar. Eu sei para onde estou indo e para onde vou voltar. Eu tenho casa, eu tenho lar, né, que é a morada, a habitação celestial. Então eu aqui estou desprendido agora. Se eu tenho endereço fixo, se eu não tenho endereço fixo, eu estou desprendido, porque eu quero cuidar do que vai acontecer lá em cima, né? E minha concentração agora, Cristiano, está toda no reino de Deus. Eu não consigo mais. André, você não tem sonhos? Eu tenho um monte, né? Mas eu estou naquela fala de deleita-te no Senhor e Ele. Os sonhos existem, mas tem que ser validados por Deus. Senão, se não for validado, não adianta. Deleita-te no Senhor. E esse ambiente do que você está falando, dos despertados, né? Esse ambiente, acredito, né, que conduz muitas pessoas a enxergarem quem elas são no reino, né? Sim, nossa, porque nós somos de afeição, né? Eu falo a fala do Despertados, Cristiano e Valdeci, ela tem uma fala com o propósito. Ela não é uma fala herética, né? A gente tem a Bíblia o tempo inteiro ali, sendo bússola para esse indivíduo que está despertando. Cara, Romanos 8, 28 e 29 vai dizer que aprove a Deus, segundo o seu propósito, que nós venhamos a refletir seu Filho. Então, eu não posso jogar você num outro lugar, senão num lugar onde você se afeiçoe a esse Deus, e de tanto se afeiçoar, de estar perto dele, você reflita-o. E passa a ser natural, né? Natural, do sobrenatural, é claro, mas passa a ser natural esse contato e essa refletir. Talvez seja essa afeição, Cristiano, que chama a atenção das pessoas em torno da minha vida, né? E há algumas falas mais ríspidas a mim, menos compreendidas, né? Menos compreensíveis, aonde não é possível que Leono é isso tudo que ora, que faz, não, porque eu sou disposto a entendê-los, porque cada um anda no lugar que pode andar, né? E no lugar que o Espírito o atrai para andar. E à medida que eu vou dizendo alguns sims, eu vou andando em alguns lugares no Espírito, né? Mas eu também tenho os meus nãos, eu também tenho minhas travas, eu não estou totalmente
experimentado nas coisas. E o que eu digo não é totalitário, o que eu digo não é a última palavra, né? Então, eu preciso estar o tempo todo em espírito de oração. Ninguém ora 24 horas por dia, mas a Bíblia diz, orai sem cessar. André, então tem alguém que ora 24 horas por dia? Não, mas é porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito pode orar 24 horas por dia, ainda que nós não oremos. Tem uma fala muito gostosa aqui relacionada a isso que você me fez lembrar, que é, agora não sei se perguntaram para Billy Graham, não lembro. Se você ora, acho que John Wesley, se você ora 24 horas por dia, você ora o tempo inteiro. Ele falou, não oro o tempo inteiro, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Então, eu acredito que quem ora, quem pudesse ter a capacidade, Cristiano, de orar 24 horas por dia, sonegaria as outras coisas que o Evangelho pede, né? Se eu orasse 24 horas por dia, eu não poderia ganhar ninguém para Jesus. Porque eu estou trancado no meu quarto falando com Deus, eu não ia obedecer a outra parte e ir te fazer discípulos. Tem tempo para tudo. Né? Isso aí. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, o Despertados, ele vem para... Eu não venho para reinventar a roda, né? Eu sou mais um que Deus chama, porque Deus já chamou muitos que estão aí, para fazer esse trabalho. Então, eu não estou sozinho. Você, de alguma maneira faz isso, o Adeci, de alguma maneira faz isso, e eu, de uma maneira específica, faço isso. Então, eu só soube entender que especificidade é essa do meu chamado. Pela intimidade com Deus é que eu vim descobrir o que é específico, né? Então, Deus me manda escrever. E aí, eu me torno cada vez mais específico naquilo que preciso fazer, porque escuto de Deus e escrevo. Escuto, escrevo. Então, estamos gerando uma literatura, né, para ajudar a igreja e as igrejas e os irmãos e irmãs, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, nessa discursiva que não pode parar, que é a da verdadeira adoração. Ela não pode ser interrompida por um discurso teológico muito aberto demais, né, que não inclui nem o espírito. Ele está aberto a tudo que é terreno, mas o espírito está ficando de fora da fala, né? Isso tem incomodado a mim e a muitos. Tem um ponto, você falou isso, tem um ponto assim que é muito importante, nós que estamos inseridos no reino e temos essa visão, e é um processo, é o que você falou, todos nós estamos num processo, estamos aprendendo muito, ainda temos muita coisa a aprender, e isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse podcast aqui, nesse ambiente, nós nos disponibilizarmos a transmitir um pouco daquilo que aconteceu conosco, para que as outras pessoas caminhem um passo a mais, uma milha a mais. E assim, uma das coisas que às vezes as pessoas travam muito, eu acredito que você pode nos ajudar nisso também, é que, pelas suas experiências, que elas deixam de dar o próximo passo e ajudar o irmão que está do lado, achando que não tem a capacidade de ajudar. Mas uma frase que eu aprendi que é fantástica, se você está a 2 passos de alguém, você pode ajudar quem está 2 passos atrás de você. E as pessoas às vezes esperam, né, o todo, enquanto eu estiver completa eu vou fazer. Como que é isso? Entender que não vai acontecer de você estar completo para depois você fazer. Você vai ter que caminhar com o que... nesse estágio. Esse é um ponto muito importante do que a gente faz hoje aqui nessa mesa, porque é indispensável entender que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, como a gente falava aqui introdutoriamente, antes das câmeras, né? O solo da nossa alma pertence ao agricultor, que é Deus. Aí Deus coloca um fazendeiro lá, que é Cristo. Aí Deus derrama a chuva, que é Espírito. E o próprio Deus proporciona a sua palavra, que é a Escritura. E Deus manda o crente para dar o testemunho, que é o adubo. Então, olha que combinação bacana. O solo da alma do outro, eu não tenho o menor controle sobre ela, mas Deus é Espírito e Pai dos Espíritos, e como diz lá em Provérbios, Deus colocou um Espírito em nós, e que é a lâmpada dele que tudo vê dentro de nós, ou seja, não temos como esconder nada dele dentro da gente, e ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Só quando nos achegarmos a ele é que vamos ter não só refletidos no entendimento, né, na consciência, quem ele é e quem nós somos de verdade, e nascemos para ser. Do contrário, vamos ficar andando dentro do ambiente da doutrina em círculos, né? Então, se eu não reconhecer as figuras do chamado, os níveis do chamado, eu vou me perder nisso facilmente. André, o que você está dizendo? Cheguei na igreja, eu tenho que entender os chamados universais. Qual é o chamado universal? Deus em primeiro lugar,
Eu sou chamado a buscá-lo primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O relacionamento primeiro, primário e direto com Ele. Isso aqui, ponto. Indiscutível, está lá, Mateus 33. Né? Agora, outro ponto que não se separa disso, outros chamados universais, que é ir de fazer discípulos, ensinar a guardar os mandamentos, né? Impor as mãos e liberar palavras de cura, né? Existem alguns chamados que qualquer um vai exercer, independente dele ter dom ou não, porque Deus usou na Bíblia muitas pessoas que não disse que tinha dado dom para elas antes, simplesmente foi lá e pum, eu não tenho dom de palavra de conhecimento e nem de profecia, mas já fui usado por Deus em dom de profecia e já fui usado por Deus em palavra de conhecimento. E chegar num lugar e Deus me direcionar para um irmão que eu nunca vi na vida, e eu saber que aquele irmão está ali, mas que ele não é da cidade, que ele está vindo de outra cidade. E já botar a mão nele e falar assim, ó, vocês vieram de tal lugar assim, assim, papapá, a vida de vocês até aqui foi isso, mas o Senhor que trouxe vocês aqui. E o casal já estava de joelho diante de mim e chorando, igual uma bezerra desmamada. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? E eu só falava, blá, 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 né? E falei a vida deles toda e o que Deus tinha prometido para eles em momento anterior. E eu vim lembrá-los. Eu tinha acabado de botar o pé na igreja, o culto estava começando. Eu falei, Senhor, eu me sentindo fora da doutrina, porque o culto está acontecendo, as pessoas estão adorando, eu estou entregando algo para alguém, eu nem disse boa noite para a igreja direito ainda, né? Mas Deus, Ele faz no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer, e está faltando isso agora, a gente entender os níveis do chamado. Eu, enquanto estou aprendendo, já estou disponível para o serviço. Eu, enquanto estou entendendo, estou disponível a fazer. Porque, primeiro, eu já tenho que dar fruto, porque veio sobre mim o ministério da reconciliação. Então, eu agora preciso testemunhar desse Deus. Ele já chegou na minha vida. Então, esse já é um chamado universal que vem logo elencado como o primeiro, que é o relacionamento com Deus. Me relaciono com Ele e já falo dele. Já ganho gente. Tem que salvar gente. Aprender fazendo, né? Não tem outro caminho, porque se você for ficar sentado num banco, tomando nota, não sei o que e tal, não. Quando as pessoas entram na minha sala, eu já ponho elas para viver o negócio, né? Cara, vamos viver agora. É para ontem, né? Não precisa esperar. Porque quem está lá fora tem urgência, tem alguém morrendo agora sem Jesus. Então, assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo é o mais interessado e quem tem mais pressa. Né? Total. Em que a gente se prepare, se condicione, se apresente e já saia fazendo. Porque... Uau, tremendo. Pô, pena que o tempo está acabando, né? A gente tem papo aqui para fazer umas 3 horas aí fácil de podcast, né? Amém, por isso. Muito feliz. Já te convidar futuramente para voltar aqui para a gente falar sobre outros assuntos, que foi um bate-papo bem rico de conteúdo, que as pessoas que estão em casa assistindo vão poder se inspirar e se motivar também a trilhar um caminho com Cristo, porque a nossa proposta aqui é levar a palavra de Deus adiante e, como está falando anteriormente, salvar pessoas, salvar vidas. E esse que a gente quer que é o nosso propósito, né? Nós estamos aqui para isso, né? Então, eu queria te agradecer por aceitar o convite, estar aqui com a gente aqui no nosso podcast. Valdeci também, muito obrigado pela sua participação. E até breve, que o podcast número 4 está sendo preparado já para vocês. Tá bom, pessoal? Gente, obrigado aí pelo convite, obrigado aí por esse olhar de validação com o que Deus tem feito com a minha vida, porque é isso que está sendo validado, né? A Bíblia fala lá na primeira carta de João, se não me engano, lá no capítulo 4, que o testemunho do homem ele tem valor, mas o testemunho de Cristo no homem tem mais valor. Exatamente. E eu vejo aqui o entroncamento das duas coisas andando juntas, né? Que é o testemunho do homem, né? Aquilo que eu consigo construir por mim mesmo, com as minhas escolhas, né? Com os meus movimentos, e aquilo que o Espírito Santo de Deus me ajuda a construir por parte de Cristo. Então, que você não se limite, né? Eu lembro bem quando entrei no curso do Homem ao Máximo em segundo semestre de 2019, eu entrei para receber muito de Deus, e quando eu vi, eu estava ajudando os homens da minha turma, né? Quando eu vi, eu estava não só sendo ministrado pelo conteúdo, né, do Edwin Cohen, mas também sendo uma ferramenta de Deus para aqueles homens na turma. E foi muito bom ter entrado numa turma com algum tipo de experimentação espiritual e aberto para receber. Então, Deus me surpreendeu muito ali. Eu queria que você pudesse ficar aberto o tempo todo, porque todo dia tem algo que a gente precisa aprender,
e a gente não tem a última palavra para tudo. Eu não estou reinventando nada, né? Estou entendendo as coisas, né, de várias formas todos os dias. Aí também o estudo nos deixa também com essa viés aberta, né? O tempo todo a porta está aberta para a gente entender que alguma coisa nova Deus quer fazer. E se eu me fechar dizendo que eu já sei, que eu já entendo, né, eu paro de experimentar as coisas que Deus tem para a minha vida, porque vai entrar o orgulho, vai entrar a vaidade, vai entrar a resistência, vai entrar o eu, né? Então, por mais que eu saiba de algumas coisas, eu submeto esses saberes para que Deus me mostre como exercitá-los, né, na prática. Não sou eu que vou fazer isso por mim mesmo. A Bíblia diz que Deus atua, que Deus opera no pensar e no realizar. Então, se é Ele que está estruturando meus pensamentos, por que não eu não posso andar na gestão de execução também dele, né? Já que a palavra não está separada, dissociada, né? Ele atua no pensar e no fazer. Então, que a gente consiga andar mais nesse lugar de dependência, né, desse Deus El Shaddai, né, do Deus suficiente. Amém. É sensacional o que o André colocou para a gente e participar, estar envolvido num projeto como esse, que o Cristiano tem se disposto com a equipe, Aleluia. toda aqui dando um aparato, direto e indiretamente. Traz isso que o André colocou para a gente, da gente estar disposto a contribuir no reino ao qual nós estamos inseridos, né? E nós somos representantes do reino onde quer que nós estejamos, né? O André tem uma presença muito forte, tanto no ensino como na música, e algumas pessoas já até falaram para mim, eu gostava tanto do André, quando ele cantava. Eu falei, conheço o André agora que você vai gostar mais ainda. Eu gostava de mim, mano. Eu gostava de mim também, mas aquele não era eu, não, mano. E aí eu falo, isso aí... Essa versão é muito melhor. Exatamente. Essa versão é muito mais incrível, você não perde por esperar. E eu falei, conheço o André agora, acompanhe agora que você vai gostar muito mais de tudo que ele está fazendo hoje. E é isso, é o nosso contribuir para o reino. Esse é o nosso papel aqui, em onde quer que a gente esteja, no trabalho, na rua. O reino está em todos os lugares, né? Onde nós estivermos, o reino está ali representado, e isso é uma visão assim, para a gente carregar o tempo inteiro. Eu sou uma representação do reino. Eu, nesse momento, como as experiências que o André contou aqui, nesse momento eu sou a voz que Deus vai usar. Eu sou a mão que Deus vai estender. Eu sou os pés que vão caminhar naquela direção e vão ir de encontro àquela Aleluia. pessoa que precisa. Então, o reino, nós somos representantes do reino em todas as esferas. Hoje, quando a gente está tratando as pessoas nos cursos, né, que a igreja oferece na área de família, né, eu queria estar encerrando até com essa fala hoje, porque é exatamente para isso que fomos chamados, né? Qual é o nosso olhar e a nossa fala para o outro, né? Porque o sentimento é obrigatório, amor mesmo, não tem como discutir, porque sem amor nada vai valer, né? Então, o amor já é algo que já está lá, a gente nem fala dele mais. Vamos para a outra parte. Como é que eu olho? Que consciências eu tenho da maneira de como eu olho o outro? O outro, de repente, não está tendo um bom comportamento, a fala dele não está legal, não tem concordância com o reino de Deus. De repente, essa mulher, ela não respeita seu marido não trata essa mulher bem, de repente, esses filhos tratam esses pais de maneira incoerente. Mas como é que eu olho, como é que eu trato isso? Eles não estão sendo eles. Eles não estão sendo quem eles foram chamados para ser. Eles não estão desempenhando no lugar que foram chamados para desempenhar. Então, esse eu não está valendo. Esse eu que está em movimento ali é um eu forjado pelo sistema caído da terra, né, do governo imperialista de Satanás na terra, né? Jesus fala, se você fizer aquilo que eu quero, se você se prostrar diante de mim e me adorar, olha só os reinos que eu vou te entregar. Então, tipo assim, a terra está ministrando isso sobre nós, né? Então, eu não posso querer que o indivíduo me dê outra coisa, mas eu também não posso ministrar sobre ele aquilo que ele não é. Ele está ignorante, está bruto, está com uma fala rígida, grosseira, mas eu não posso dizer que ele é isso. Não, fulano é um isso, Beltrano é isso aqui. Então, toda vez que a gente vai tratar algum casal, vai tratar algum amigo, algum irmão, alguma irmã,
que ainda está nesse lugar de ignorância, né, de não saber e de não entender as coisas do Espírito, eu já preciso validar tratando esse indivíduo como se fosse alguém do reino de Deus. Olhar espiritual. Porque Deus botou esse indivíduo no mundo com um propósito, e não foi para andar no lugar que ele anda agora, como eu também senti isso em relação a mim. Eu agora me sinto mais em casa do que antes, mas eu entendo também que eu fui olhado por alguém. Alguém me olhou e me tratou do jeito certo. Então, que nós, igreja, possamos olhar para o outro, olhar para as pessoas, que é o próximo, né, que Jesus fala, com esse olhar. Se os teus olhos forem bons, seu corpo será luminoso, né? Então, nós é que vamos iluminar o outro com essa luz que não é nossa, que é emprestada de Cristo, né? E vamos olhar com olhos bons, não vamos olhar com olhos de que, fulano é isso, é prostituto, fulano fala assim, xinga, não sei o que, não. Eu já chego olhando para ele como ele ainda não sabe que é, e falando para ele o que ele ainda não sabe que é, porque foi assim que eu fui tratado quando cheguei no Evangelho. Simples assim. Amém. Então, encerramos aqui nosso podcast número 3. Muito obrigado mais uma vez e que Deus fale com vocês como tem falado com cada um de nós aqui. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.